Olá, começando mais uma edição do DIScast, apresentando sempre os parceiros da DIS Comunicação e Negócios. Seja para fazer negócios, sejam parceiros também para contar um pouco da sua história, né? E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios justamente um parceiraço da DIS Comunicação e Negócios, sempre nos eventos sociais, contando um pouco da história da sociedade sorocabana, por que não? Jorge Afeixe aqui com a gente nos nossos estúdios. Jorginho, tudo bem? Prazer ter você aqui, grande parceiro da DIS Comunicação e Negócios. Mariane Dalcin tá aqui, inclusive, treina junto com a Mari, né? Treinando firme no funcional com a Mari, conseguiu levar ela pro funcional, Jorge, tudo bem? Tá. Bom, André, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui, uma grande honra. Primeiro deu, né, dificuldade de agenda, a gente conseguiu, hoje nós conseguimos, e eu estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria estar aqui no DIS, participando com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória, e realmente consegui levar a Mari para academia, e olha como ela tá esbelta, a noiva do mês, a noiva do ano, tá magrésima e tá saudável. Exatamente. Vamos ver se depois do casamento continua, né? Tem que continuar. Vamos ver, tem que continuar. Mas vamos lá, Jorginho. Começando um pouco também, contando essa história, falando dessa parceria, é claro, porque o Jorginho, eu como jornalista também já tive a oportunidade de cobrir vários eventos que o Jorge esteve presente também. Diário de Sorocaba, hoje no Metropolitano também, outros veículos também, cronista social também, né, Jorginho? Falar um pouco dessa sua trajetória, falando da sociedade sorocabana e contando também como é ser colunista social, cobertura desses eventos. São eventos bem mais tranquilos de fazer a cobertura ou não, hein? Entre aspas. Porque o pessoal fala, tá na festa, é legal, né? Não, mais leve. Tem festas que são boas. Ah, é? Tem umas que não são tanto assim, né? A gente vai falar dessas não tanto assim. Mas eu tenho um princípio. Se eu não gostei de alguma coisa, ou não foi legal, ou não fui bem tratado, eu não falo nada. Entendeu? Eu fico na minha, eu simplesmente não vou mais novamente se tiver alguma outra coisa. Claro, a maioria são boas, a maioria das festas são boas, são gostosas, né? Mas tem algumas que não são. Então não é só flores, não. Né? Eu quero saber um pouco da sua trajetória, Jorge. Como começou a sua trajetória dentro do colunismo social? Até porque você é servidor público, né? Isso, a minha profissão é servidor público. Sim. Há 32 anos, inclusive agora falta pouco, eu estou na reta final para minha aposentadoria, né? E o colunismo surgiu assim como uma, vamos dizer, uma diversão, por acaso, né? Por acaso surgiu o jornalista Fábio Ribeiro, em 2012, ele abriu um jornal impresso que chamava Leia Mais. E esse jornal, a princípio, circulava ali na Zona Sul, Campolim, Cerrado e adjacências, né? Não circulava na cidade inteira, mas era impresso e era mensal. E ele encasquetou que eu seria um bom colunista social para o jornal e ficou no meu pé. Eu, a princípio, assim, relutei, porque eu pensava, será que eu consigo, será que eu não consigo? Eu sempre gostei de ir a eventos, em jantares, em binguinhos beneficentes, sempre gostei muito de apoiar as entidades beneficentes de Sorocaba, sempre marquei presença. Mas como colunista é uma outra responsabilidade, né? Não é simplesmente ir no evento, você tem que noticiar, você tem que depois escrever o texto, né? E ele acabou me convencendo. E a coluna chamava Mais Encontros, no Leia Mais. Ela acabou tomando uma repercussão muito grande na cidade, sabe? E foi ampliando, e aí começou a vir muito convite para evento, era convite de todo lado, e foi dando certo. E a diagramação também do jornal era muito bem feita, sabe? Sim. Muito Inclusive, bonita. O Jorginho tá com eu trouxe um exemplar de cada, fica à né? vontade de mostrar, viu? Eu vou mostrando. Ó, essa aqui é uma página do Leia Mais de 2014. Olha como era bonito. Já que a gente tá falando da diagramação. Esse aqui de 2014. Olha, André, como era muito bem montada. Não, com certeza. A página. Várias figuras conhecidas aqui, né? Várias figuras conhecidas. Não sei se dá pra ver daqui. Acho que é mais fácil na câmera central, Rick. Nessa aqui. Ó, isso, aqui, olha aqui, ó.
Bacana demais. Era uma página dupla, né? Uma vez por mês que nós tínhamos lá o nosso espaço. Legal. E sempre com o apoio do Mandala, né? Que era um lugar inesquecível Nossa, para nós. com certeza. Né? Até aqui tá o Pedro, eu vi aqui, ali, ó. Ah, Pedro sim. e a Fernanda, lá do Mandala. O Mandala era um lugar que a gente curtia muito. Nossa, bem legal mesmo. Né? Então eu comecei aqui, com esse jornal. E aí, por uma contingência, o jornal teve que encerrar as atividades do Leia Mais. E aí, passou um tempo, a nossa querida Eliane Leme, colunista do Diário de Sorocaba, ela veio a falecer precocemente. Sim. Uma amiga muito querida. E o Maurício De Luca me convidou para uma nova responsabilidade. Ser o colunista do Diário de Sorocaba, um jornal de 60 anos, tradicional na cidade. Aí, mais ainda que eu pensei, relutei, né? Mas o Maurício também tanto insistiu que acabei indo para o Diário, onde fiquei mais de 4 anos. Essa daqui é uma das minhas páginas do Diário, é quando eu completei um ano de colunismo lá no Diário. Bacana. Lá no Diário de Sorocaba, nós fizemos uma bela de uma festa, muita gente lá presente e foi muito legal. Infelizmente também o Diário teve que encerrar as atividades por N motivos, né? E a Elaine Zala, também uma amiga querida, muito estimada, ela resolveu empreender, é uma guerreira a Elaine, uma batalhadora, ela resolveu empreender nesses tempos de redes sociais, né, onde a mídia impressa não é tão valorizada assim, ela resolveu empreender um jornal que se chama Metropolitano, que é onde eu estou agora, eu colaboro, eu contribuo com a Elaine através do Jornal Metropolitano, é impresso também, olha, essa aqui é a minha página no Jornal Metropolitano, Bacana. Esse aqui é o Jornal Metropolitano, ele é impresso, ele circula impresso uma vez por semana e online 3 vezes por semana. Sim. Graças ao empreendedorismo, às batalhas da Elaine, que ela consegue manter esse jornal em pé até hoje. Então bacana. é essa a minha trajetória. Que bacana. E Jorge, acho que é importante destacar também, você falou dessa questão de que tudo parece tranquilo, festas e tudo mais, um ambiente leve, mas existe uma responsabilidade, porque tem muitos eventos beneficentes, tem muitos eventos, tem muita gente que eu acredito que é utilizar também da sua figura e do seu trabalho para se perfazer, muitas vezes. Com certeza. Existe um certo cuidado para lidar também com essa situação, né? Então, o colunismo social, ele mexe com o ego das pessoas, né? Uhum. Então, é difícil, realmente, a gente agradar todo mundo, né? E, realmente, algumas pessoas tendem a... Agora, não com muita intensidade, porque nós temos as redes sociais. Certo. Então, as redes sociais, elas meio que aboliram a coluna social, né? Na década de 80, 90, 70, a coluna social era a parte mais lida do jornal, né? Do jornal impresso, era esperado chegar no domingo para a gente ler uma coluna da Ângela Fiorenzo, por exemplo, para a gente ver o que estava acontecendo ali, porque não existia outros meios para Foi a melhor época do colonismo social aqui em Sorocaba? O auge foi a década de 80 e a década de 90. Porque as pessoas não tinham outros meios para ver o que estava acontecendo na cidade. E os próprios clubes, as entidades, as famílias tradicionais também não tinham outro meio de se projetarem ou de divulgarem as suas atividades. Era tudo através da coluna social. Então, a coluna era muito mais disputada do que é hoje. E existia não só o Cruzeiro do Sul, como o Diário de Sorocaba e outros jornais, né? A Folha Nordestina, também, que prestou um grande serviço para colunismo social de Sorocaba. E o Jornal Ipanema, né? Esses jornais, eles... O Bom Dia também, né? O Bom Dia, nossa, o Jornal Bom Dia Bom Dia também foi uma maravilha, com a nossa Jaque Catena, com a Lu Fogaça. Então, veja bem, a quantidade de impressos que nós tínhamos era muito, né? E esses, eles separavam para a coluna social muitas páginas, muitas e muitas e muitas, né? E além também
as revistas, né? Sim. Que nós tivemos aqui do Alex Ruivo, do Will Batista, né? O Will Batista também é outro batalhador que até hoje ele tenta lá com a revista, né? E é isso que eu ia te perguntar, viu, Jorge? Porque a gente tá na era digital. O colunismo social, ele, acredito eu, que teve que se reinventar também. Teve. Porque, para falar que vai é uma profissão que vai sumir, não vai. Porque as pessoas, hoje, no Instagram, elas querem e frequentam e ficam horas no Instagram para ver como as pessoas vivem, os famosos vivem. Isso. Lógico que vai nas páginas dos famosos, geralmente. Mas o trabalho de vocês no digital, acredito eu, que também passa a ser realmente muito importante. Você sente essa migração? Como é essa migração? E você que trabalha ainda num jornal impresso, né? Então, eu publico todas as minhas colunas nas redes sociais. Também, Eu não né? tem como eu não publicá-las no Facebook, no Instagram, no X, porque é onde realmente tudo está acontecendo, né? A mídia impressa, ela abrange um número menor de pessoas, até porque existe uma dificuldade até financeira muito grande para você mandar rodar um jornal, uma revista. Atualmente o custo é muito alto, a gente reconhece isso. Sim. Então a rede social é uma parceira atual da coluna social. Porém, uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Amaury Júnior, que também é um colunista, que Sim. também foi de mídia impressa e agora é de televisão. Ele falou assim que o grande valor da coluna social e do colunismo, e por isso que a coluna nunca vai perder o seu valor, é porque nas redes sociais as pessoas falam de si mesmas. Sim. Né? Eu falo de mim, eu falo o que eu fiz, eu falo onde eu fui, eu falo os lugares que eu frequentei, eu mostro ali. Agora, muito mais valor tem uma outra pessoa falar de você. Não é? Com Então, certeza. isso engrandece É um ponto de muito vista mais. diferente também, É um né? ponto de vista diferente. Então, isso engrandece. E é esse um dos fatores pelo qual a coluna social não vai acabar nunca. Né? Porque é sempre bom ter alguém que fale de você. Eu diria mais, eu acho que a coluna social ganhou uma abrangência ainda maior nas redes sociais, porque muitas vezes o jornal não eram todas as pessoas que tinham acesso ao conteúdo impresso. Sim, Hoje está todo mundo à disposição, então com certeza. e as pessoas cada vez mais elas têm interesse. Vejo pessoas no YouTube com canais de sucesso, comentando também dos mais diferentes assuntos. Com certeza. O colunismo social se tornou agora muito mais digital e talvez até mais rentável pro digital. Olha, eu acredito que sim. Eu acho que você fazer essa junção com o digital, essa parceria, né, que eu chamo com o digital, é fundamental. Não tem como não acontecer, né? Agora, existe um fator, André, que ainda as pessoas se encantam da fotografia dela sair no papel. No jornal, É o encantamento, sabe? As pessoas esperam por isso. Quando não sai no impresso, as pessoas ficam meio frustradas, sabe? Olha só. Tem muitas pessoas que têm um encantamento para sair a foto no papel. E tanto é que tem muitas pessoas que gostam da fotografia impressa Sim. até hoje. Sim, Eu sim. sou um desses. Eu vira e mexe, eu vou lá no Teófilo Negrão, mando ele imprimir para mim alguma coisa, sabe? Porque eu gosto de ver, eu gosto de sentir, sabe? A foto, o albinho, um porta-retrato, né? E tem muitas pessoas que gostam. Aliás, citou o Teófilo Negrão, que é um grande fotógrafo aqui da cidade de Sorocaba, conhecidíssimo também. E, bom, eu não sei você, mas acredito que você deve ter trabalhado com vários parceiros fotógrafos também. Vai. Que vale render a homenagem também a esses profissionais. Nossa, eu faço né? questão de render porque os fotógrafos aqui de Sorocaba colaboram comigo assim, de uma maneira maravilhosa, sabe? Não só o Teófilo, como o Joel Vieira, uma figuraça. figura folclórica. Não para um segundo, tá ativo ainda, vai com a Sim, maquininha sim. dele para tudo quanto é evento. A Sônia Gonçalves e o Vanderlei Pedrasoli também colaboram comigo. Vanderlei. Indistintamente, o tempo todo. O que eu preciso da Sônia, do Vanderlei, do Teófilo, do Joel,
E outros, o Will Batista colabora sempre comigo, eu pego foto do Will, vou pegar sua foto, né? Porque às vezes eu também não posso estar em todos os momentos lugares, presentes, em todos os lugares. Então esses fotógrafos sempre colaboram comigo. Júlio Salvo não está mais atuando como fotógrafo, mas foi um grande fotógrafo, Taylor, enfim, Taylor sempre Soares. Taylor Soares, a Juliana Moraes. Olha, nós temos uma leva de fotógrafos aqui em Sorocaba maravilhosos que eu rendo realmente minha homenagem. Parceiros Parceiros sempre. de noitada, geralmente, porque esses De eventos eram à noitada. noite, né? Esses são literalmente de noitada. Que legal. Grandes parceiros, grandes figuras também da imprensa sorocabana. Jorginho, um outro ponto também, tem muita gente, a gente tá falando do colunismo social nas redes digitais, nos meios digitais, nas redes sociais, enfim, e tem muita gente que tem o interesse de entrar nesse ramo. Aham. E tem a liberdade, acho que o mercado tem para todo mundo, de abrir um canal no YouTube, Com uma página no certeza. Instagram para comentar sobre esse assunto. Você, como um experiente colunista social da cidade de Sorocaba, que dica você dá? Principalmente para essas pessoas que querem começar agora nessa carreira, nesse ramo, o que um bom colunista social precisa ter para ter sucesso na sua empreitada? Olha, em primeiro lugar, a minha postura, eu penso Claro. assim, eu não sei, pode ser que nem todos pensem. Eu acredito que o colunista social, ele tem que ser o mais isento possível, sabe? Ele pode, claro, falar bem de alguém, de algum evento, lógico, sabe? Mas tudo tem um limite, tudo tem uma ética, né? Que a gente deve preservar. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é ser isento, é procurar não querer se aparecer mais do que o fato ou do que a notícia, Ou né? polemizar, Ou talvez. polemizar, ou emitir suas opiniões pessoais. Eu evito emitir minhas opiniões pessoais nos meus textos. A gente até brinca, né? Nós estávamos brincando aqui antes de entrar no ar, Sim. que tem festas que são maravilhosas, que é uma alegria você participar, são VIPs, né? Agora, tem umas que não são tanto assim. E a gente acaba ali vendo coisas, né, que não são legais, enfim. Mas eu penso, se eu não puder falar bem, não vou falar mal. Não falo nada, entendeu? Eu acho que o primeiro passo é essa isenção. Você deixa de publicar, Eu, deixa de falar? algumas ou não? coisas eu deixo. Algumas coisas que eu sou convidado eu deixo porque realmente não vale a pena. Né? Mas poucas, viu? A minoria. A maioria a gente sempre. Sabe, as pessoas nos recebem, eu digo aos colunistas e aos fotógrafos, as entidades, os clubes, com um carinho muito grande. Pois é. Então, é impossível a gente não publicar ou por algum motivo, né? A gente sempre é bem recebido e isso é uma alegria para nós. Mas tem algumas coisas que, principalmente que nos enviam, né? Enviam muitas coisas. Tá. Nesse meio tempo aí todo, sempre a gente atende todo mundo, procura atender da melhor forma. Tem uma questão também, Jorge, porque tem muita gente que dá o seu melhor para fazer aquele evento. E se o evento não é tão bom, muitas vezes você acaba Não, mas eu digo, às vezes manchando a os imagem de uma pessoa que se eventos esforçou grandiosos não ficam tão bons, sabe? É. Não é só evento pequeno, às vezes tem eventos Sim. simples, pequenos, que são maravilhosos, que a Sim, gente sim, vai lá, sim. se diverte Não, mas eu e falo que assim, sabe? que todo mundo acaba dando o seu melhor. Ninguém vai Com fazer o certeza. trabalho para ter um evento ruim, Com né? certeza. Então acho que também fica o respeito ao quem pelo menos tentou fazer Não, o mas evento tem por mais- eventos que eles fazem de propósito. Ah, é? Eu vou falar o milagre, mas Ah, não a vou gente contar os gosta- a tantos, gente gosta dessas porque histórias, vamos senão lá. eu até capaz de eu levar processo aqui É. e a pessoa vai ficar mais brava Não, comigo não, não ainda. precisa citar nomes, não. Uma vez nós fomos convidados, eu, Teófilo, Joel, Sônia, a Gabi do Cruzeiro, Certo? para um evento. Muito bem. O evento, ele envolvia uma refeição, Certo. tá? Quando nós chegamos no local, não havia mesas para nós nos sentarmos. Como que a gente ia comer? Em pé? Então, já achei que foi uma grosseria Certo. de quem estava organizando o evento não disponibilizar uma mesa para nós que tanto apoiamos e que tanto divulgamos aquele local. Certo. E aí, depois de um certo, até um
vamos dizer, uma situação incômoda. Arrumaram um bistrô para nós e colocaram o bistrô na porta do banheiro. Certo? Isso foi, achei de uma deselegância, sabe, com a imprensa, que nós estávamos ali para trabalhar e para curtir o evento também. Sim. Porque eu gosto de ir nos eventos para trabalhar, para fazer a cobertura, mas para curtir Claro, também. claro. Eu nunca vou, eu chego num evento, faço o que tem que fazer e vou embora. Não, eu fico. Porque eu gosto, eu já É pra viver a gostava. experiência, É para né? viver a experiência. Então, às vezes acontece isso. As pessoas que nos convidam não nos tratam com a devida cortesia Mas e aí, que como é nós que ficou essa merecemos. situação, Jorge? Fico Aí, curioso. ainda bem que nós temos muitos amigos e que abafaram ali o caso e não senta aqui com a gente e nós acabamos acomodados na mesa de amigos, né? Porque a gente não ia sentar lá no bistrô na porta do banheiro, né? E isso aconteceu outras vezes também. Que Num coisa, outro né, Porça? lugar. Você chama Aí, alguém pra falar bem no seu evento e não, trata essa aí pessoa uma mal. outra vez também que nos maltrataram muito foi um show que eu também não vou falar de quem é, nem onde Tá. é que não vem, já faz Não, tempo, claro, claro. não vem nem ao caso. Um show famoso de uma pessoa famosa veio aqui. Ah, ficou aquela dúvida: vai atender a imprensa? Não vai? Então agora os shows, os assessores que nos enviam o credenciamento já falam: o artista não vai atender, atender. e pronto, e acabou. Aí eu prefiro assim, porque a gente já vai com outra expectativa. Nesse não. Ah, vai atender, vai atender. Ficamos lá na porta do camarim do cidadão, mais de 1h30 em pé, certo? Quando chegou na nossa vez, ele atendeu todo mundo. Quando chegou na nossa vez, não, ele não vai atender vocês. Não vai atender a imprensa nenhuma, vocês podem ir embora. Viu? Uma falta de elegância. Nós ficamos lá 1h30 em pé, esperando. né? Aí não, né? Então acontecem Eu já passei por essas isso. faltas de cortesia de vez em quando. Eu já É passei, raro, já passei mas por a isso. maioria absoluta nos tratam bem. Eu já passei por isso, de ter que Com ficar certeza. esperando na expectativa ou atrasar. E o pior de tudo, como eu trabalho em rádio, já tive a oportunidade de levar ouvinte que aguardava Então. conhecer. E principalmente que o artista não atendeu bem os ouvintes, ou no caso, Então, o fã. acontece muito. Que coisa, né? Mas também agora tem- show, assim, eu tô evitando ir um pouco, É. até porque eu já tô meio velho e não aguento mais Não essas dá mais. baladas muito pesadas. E festa Mas- boa de sobra, né, Jorginho? Festa boa, sempre. Toda semana tem. Ah, que legal. Jorginho, a gente tá entrando na reta final do nosso DIScast aqui, já agradecendo demais, mas é claro, a gente não podia terminar sem que você passasse também as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho também, o trabalho do Jorge Afeixe, sobre o colonismo social, especialmente aqui de Sorocaba. Fala pra gente, então, onde encontrar todo esse conteúdo seu, hein, Jorginho? Então, o próprio Jornal Metropolitano, ele tem um site, né? Ele é digital, 2 vezes por semana e 1 vez por semana é impresso. Eu tenho o meu Facebook, Jorge Afeixe, o Instagram também. A gente vai onde a colocar na gente descrição divulga. do vídeo também. Isso. Onde eu estou sempre divulgando a coluna, os eventos, né? Sempre essa parceria, como eu falei, da rede social com o jornal. E quem quiser ter o Jorge Afeixe no seu evento, para comentar, para divulgar um pouco do trabalho também, são muitos eventos que acontecem em Sorocaba, também pelos mesmos canais, Pelos Jorge? mesmos canais e sempre me acha. Não tem dificuldade nenhuma de me localizar. Tá certo. Só para finalizar, ó, tem alguma história boa, marcante também, emocionante, que você lembra? Engraçada, tem uma engraçada. Engraçado. Não, É. pode ser também pra gente... Emocionante também tem. Ah, eu não quero todas, vai. Uma engraçada. Você sabe, André, que eu adoro um barzinho, né? Opa, Um lugar pra mim Adoramos. que eu mais gosto é um barzinho. A Mari também sabe. sabe. E uma vez eu tava num barzinho, mas um barzinho pequenininho, É. de bairro, com uma amiga minha, Eliana Paz, até que eu mando um beijo pra Sim. ela. A Eliana é uma querida. Agora tá morando no Guarujá. E tinha uma moça nesse barzinho. Era um barzinho pequenininho, Certo. que tinha 3 mesas só. E a moça tava na mesa do lado. E eu com a Eliana ali, tomando uma cervejinha, né? Era uma sexta-feira. E a moça não parava de olhar. E não parava de olhar. Aí a moça não se conteve. Um dia ela veio, num momento ali, num determinado momento ali, ela, você que é o Jorge? Eu falei, sou.
Eu vejo você nas redes sociais, eu leio a sua coluna, você que é colunista do Diário. Eu falei, sou. Garçom, traz aqui tudo que o Jorge quiser. Eu pago tudo pra ele. Que isso? Traz sanduíche pro Jorge, traz cerveja pro Jorge. Olha, Jorge, eu tenho dinheiro, olha aqui, ó. Garçom, traz o que o Jorge quiser, a noite inteira. Olha, isso? ela pagou tudo, viu? Foi uma... Até hoje a Eliana pega no meu pé por causa disso. E pagou mesmo tudo. Pagou tudo que eu queria. Foi Ah, impressionante. Tem as vantagens, né? Tem as benesses. E uma história emocionante. Sim, sim. Uma vez, A gente gosta dessas histórias. uma moça muito querida, eu não conhecia, agora eu conheço. Ela ganhou um concurso de Miss, sabe? E ela, através de uma outra amiga... Não vou perguntar o nome, não sei se pode ou não, mas não vou... não evitar, vamos citar nomes, tá. né? Ela ganhou, ela sabe quem é. Tá. E aí ela entrou em contato se eu não publicaria a foto dela na minha coluna do Metropolitano. Coroada como Miss, né? Claro. Eu esqueci que Miss é alguma coisa, não Tá. sei. Aí eu falei, publico sim. Só que daí demorou um pouquinho, porque a coluna estava meio atrasada, tal. E quando eu publiquei, eu mandei a ela, né? Ela me mandou um áudio, sabe? Ela ficou muito emocionada. Ela foi às lágrimas de alegria de ver que ela tinha saído, sabe? E ela me Olha agradeceu. Poucas pessoas agradecem. As pessoas não são muito agradecidas, né, É, André? né? Você sabe. Sim. E ela agradeceu com lágrimas, sabe? Ela Olha só. ficou muito feliz, muito emocionada de ter saído. E eu fiquei muito feliz porque nunca tinha acontecido isso comigo, sabe? É o reconhecimento do seu trabalho. É o reconhecimento e a gratidão dela, sabe? Ela ficou feliz em sair, sabe? E agora ela é minha amiga, uma querida, eu Que publico legal. sempre ela. E é Então isso é gostoso, né? E é bacana porque, assim, além de valorizar o seu trabalho, muitas vezes a gente tá num estágio do trabalho que é tão automático e não vê o valor Isso. que as outras pessoas colocam no nosso trabalho, com né? certeza, com certeza. Então acho que esse É isso mesmo. reconhecimento deve ter sido bem especial, né? Foi muito especial, muito mesmo, viu? Eu até passei para a Elaine Zala, diretora do Metropolitano, a Elaine também entrou em contato com ela, foi muito legal, Que legal. foi muito bom. Jorge Afeixe, colunista social, participando com a gente dessa edição do DSCast, contando um pouco da sua trajetória. DSCast que tem a intenção justamente de divulgar os parceiros, um pouco do trabalho dos parceiros da DS Comunicação e Negócios. E o Jorge, grande parceiro da DSCast, tá aqui com a gente também para contar um pouco da sua trajetória. Parabéns por essa trajetória, viu? Muito Uma obrigado. trajetória de reconhecimento do seu trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Não é à toa que tá nos grandes eventos da cidade. Obrigado, Jorginho. Prazer Eu que tê-lo aqui, ó. agradeço. Fica o convite para você retornar para contar mais história. Eu sei que história não falta. Não falta. Então tem dá para muitas. voltar mais vezes aqui também. Obrigado, viu, Eu Jorginho? que agradeço, foi uma alegria estar legal. aqui. Muito legal mesmo, adorei. Que e eu bacana. volto quando vocês quiserem. Quem Tá? sabe Legal, uma sim, parceria obrigado. com a DS Comunicação e Negócios, do Jorginho ter um podcast aqui, pensou? De contar as histórias? Olha só, Jorginho. Quando eu me aposentar, né? Aí eu venho. Por Tô na que reta não? final já. Por que não? Assunto não vai faltar, garanto. O Assunto Jorge desenrola bem também, então vai ser legal. Obrigado, viu, Jorginho, mais Obrigado, uma André. vez. Obrigado. E olha, a gente termina mais essa edição do DSCast, bem legal, bem legal. É muito bacana conversar também com os parceiros da DS Comunicação e Negócios, apresentando um pouquinho do trabalho de todos dentro desse DSCast. E ó, para você que gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, tá bom? Deixe o seu like, isso fortalece demais o trabalho também dentro do nosso DSCast. Gente, obrigado. Em breve, mais um episódio para você que acompanha também o trabalho da DS Comunicação e Negócios. Valeu demais, gente. Tchau.